a dimensionar o V da primeira questão, que é dimensionamento do pilar, ele dá acima de 1.4, né? Os ábacos vão até 1.4. Não, mas o outro lado é outra tabela daí. Não, o máximo que vai é até 1.4. As duas tabelas. É de 0.2 até 1.4. Não tem outra. Então. Não, vou verificar então. É porque eu acredito que a seção do pilar está muito pequena. Dá uma verificada depois. É que eu travei aí, né? Ele deu 2.3, o V, praticamente 2.29, né? Daí, na hora de fazer a área de aço, né? Não consigo pegar o coeficiente lá. Beleza. Deixa eu só achar minha tela para compartilhar. Aí, tá aparecendo aí, pessoal? Ok, beleza. Já vou Agora ajeitar sim. lá. Vou arrumar lá então para vocês, né? O complicado de usar a tabela é isso. Muito restrito algumas coisas. Deixa eu ver se tá gravando. Beleza. Vamos lá então. Bora lá. Bom, pessoal, na aula de hoje a gente então vai trabalhar aqui escadas e reservatórios. Para a gente dar uma resumida aí, eu fiz um slide para escadas, porque tá faltando algumas informações aí no material de vocês. Aí eu vou passar um conceito inicial aí, para a gente dar uma resumida. Daí eu fiz o passo a passo para vocês de escada. Eu não segui o material, tá? É assim, tá semelhante, mas eu peguei um pouco mais, assim, ficou um pouquinho mais forte, tá? Ele deu uma resumida ali em alguns coeficientes, né? Deu uma abreviada ali. Entretanto, o resultado tem que ser semelhante. Então a gente vai fazer ali, seguir alguns passos ali dele, né? E depois o que for diferente a gente vai fazer seguindo do jeito que está lá. Aí depois, se vocês quiserem tentar fazer do módulo dele, para reforçar, fica interessante também, tá certo? Deixa eu abrir aqui os slides então. Depois a gente vai fazer o reservatório. Simplificadamente, escadas a gente dimensiona isso semelhantemente a vigas e lá, na verdade, semelhante a uma laje, né? E o reservatório também, né? É porque a laje também, se você for ver, ela é uma viga de 1 metro, então também tem suas peculiaridades. Nesse modelo, inclusive, a gente vai trabalhar meio que só a flexão simples, tá? A gente não vai aprofundar muito assim escada, não. Vai ser só mais esse modelo que ele passou aqui de 2 lances, tá certo? E daí eu vou complementar aqui um pouquinho algumas informações. Então tá. A gente vai então seguir a apostila, fazendo passo a passo, igual a gente fez aula passada. Eu vou fazendo aqui com vocês, tá beleza? Aí depois em reservatório vocês baixem lá aquela tabela lá de lajes, tá? Pra gente ir executando. A gente vai acompanhando na apostila. Eu vou abrindo lá as tabelas, né? Pra mostrar pra vocês onde que acha as informações, tudo certinho. E a gente vai fazendo, tá certo? Mas não tem dificuldade não. Provavelmente vocês fizeram, né? Pilares e lajes no concreto 1, né? Quem não fez também não vai atrapalhar não, tá? Bom que já vai chegar lá tendo uma ideiazinha, tá? Então beleza, a gente vai começar aqui estudando então o dimensionamento e um detalhamento aí de uma escada, tá certo? Então a escada basicamente ela é dimensionada como se fosse uma laje, né? E de concreto armado, e os degraus, né, simplesmente em concreto, tá? Não tendo ali, digamos assim, não sendo estrutural, né? Então as escadas são lajes inclinadas, tá bom? Vocês podem pensar dessa forma, né? E ele é muito semelhante a uma viga, tá? Sendo que a laje, igual eu falei, a laje também é uma viga estendida. Se você for pegar ali ela e comparar algumas coisas, você vai ver que tem coisa que é muito semelhante ali, tá bom? Quais são alguns critérios para a laje?
A gente vai começar então com a espessura. A gente vai ter que determinar essa espessura, né? E a espessura dessa escada, ela é determinada pelo tamanho do seu vão, tá? Se ele for menor que 3 metros, né, o comprimento dessa escada, 10 centímetros. Se for entre 3 e 4, 12. Entre 4 e 5, 14. Tá bom? Primeiro conceito que a gente tem que ter aqui. Ah, não tá aparecendo nada para vocês, né? Aí não ajuda. Tô falando aqui. Calma aí, vou voltar de novo aqui então, galera. Ai, ai, ai. Aí, vamos lá. Vamos de novo aqui. Então, né, esse modelo de laje que a gente dimensiona aqui é semelhante a uma viga, tá bom? Dois patamares não, dois lances, né, um patamar. É o que a gente vai seguir hoje aqui na nossa unidade. Então, esse aqui é as espessuras de laje determinadas pelo seu vão. Se o vão for menor igual a 3 metros, 10 centímetros, entre 3 e 4, 12, e entre 4 e 5, 14, tá certo? Primeira coisa que a gente tem que considerar é as cargas, peso próprio, enfim, tudo que tiver lá que considerar, né, para a gente calcular o elemento que suporte essa carga, tá? Primeiro, o peso da própria laje, né, desconsiderando aqui então os degraus. O peso é determinado pelo quê? Né, essa área, né, aqui que seria esse H, que determina a espessura desse elemento da laje, ali da nossa escada, né, vezes o seu comprimento, que é desconhecido, tá vendo? E isso, é claro, vezes aí a sua largura da escada, vezes 25 kN por metro cúbico, que é o peso específico do concreto armado, tá? Do concreto simples, 24. Então aqui, né, qual que foi o processo para determinar essa formulação? Foi o quê? Que o valor desconhecido aqui do comprimento da laje, né, ele é 1 metro, tá? Ele é feito por metro, dividido pelo cosseno de alfa, né? Depois foi feito o cálculo da área, vezes a altura, né? Depois colocou a área sobre a unidade de comprimento. Depois a gente encontrou então uma carga superficial, tá? Que seria, né, a espessura da laje, dividido pelo cosseno de alfa, vezes 25 litros por metro quadrado. Então, pela manipulação ali trigonométrica, né, chegou a esse resultado aqui, tá? Desse mesmo modo, a gente tem que calcular então o peso dos degraus, sendo que ele foi determinado por B, que B é essa altura aqui, tá? Isso aqui vocês não vão encontrar na apostila, esse detalhamentozinho aqui, e dividido por 2 vezes 24, tá? 24 é o peso do concreto armado, desconsiderando aí o aço, tá? E também aqui tem toda a manipulação, tudo certinho para a gente chegar, né, nesse resultado da carga dele. Outros fatores que a gente tem que considerar as cargas variáveis. Então, se for edifício residencial, soma 2,5. Se for não residencial, soma 3. E, além disso, tá, se houver um peitoril ali de alvenaria, né, na sua escada, o peitoril, você tem que considerar ali um peso distribuído ao longo da escada, que ele vai ser 1,5 kN por metro, tá? Professor, você pode voltar no último desenho, fazendo favor? Posso. Por exemplo, aí é só B dividido por 2 mesmo? Seria a área ali? Não, então, é porque a área é o quê? A área é B, Vezes base vezes a a área altura dividido dividido por por 2. 2. Então é B vezes A dividido por 2. Aí ele fez essa manipulação aqui. Em 1 metro seriam, então, 3 degraus, né? Aí ele fez a somatória da área, né? Depois ele fez a área de degraus dividido pela unidade de comprimento, ou seja, por metro, né? E aqui ele cortou, então, o somatório de A, né? Que sobrou só B por 2. Vezes, né? O peso específico do concreto armado. Entendeu? É só a manipulação trigonométrica que ele fez. Daí eu coloquei para vocês enxergarem de onde está vindo mesmo, né? Às vezes só colocar aqui as fórmulas realmente fica até um pouco estranho, né? Só, tipo, parece que é muito pouco, né? Só dividir por 2, mas depois de feito esse aí é o resultado mesmo. Então, para resumir, cargas.
carga de laje, carga dos degraus, carga variável. E aí lá no passo a passo de vocês, eu coloquei mais algumas coisas que foi o peso do revestimento e do reboco, tá? Que também é somado lá então. Então, entendendo isso, vamos partir lá para o dimensionamento, vamos seguir aqui o que está no material e baixem lá então deixa eu ver se eu abro aqui também, o passo a passo de vocês. Aqui, esse aqui. Tá aparecendo aí? Deixa eu ver. Isso. Né? Então, esse é o passo a passo. Eu vou seguindo ele, mas eu vou, ao mesmo tempo, seguindo da apostila para a gente fazendo algumas comparações, tá? Vamos lá, então. Aqui, né? Então, ele traz a seguinte dimensionamento aqui. Vou exemplificando aí da página 196 de vocês. Deixa eu virar essa folha. Deixa eu ver até onde que eu posso fazer daqui até aqui e até aqui. Beleza. Então aqui a gente vai ter o nosso exemplificando, certo? O que ele fala? Vamos dimensionar uma escada de um edifício residencial que apresenta dois vãos paralelos, conforme a figura 4.25. Para isso, vamos considerar os degraus em altura de 16,7 centímetros e uma largura de 28 centímetros. O lado interno dos degraus possui um pêtoril com carga igual a 1,5 kg por metro, tá? Normalmente, será considerado um concreto. A gente tem que considerar, então, um concreto C25 e o aço C50, né, como de padrão. A laje da escada possui 12 centímetros. Mas a gente pode calcular isso aqui também. Espera aí que ficou muito grande para vocês aqui. Deixa eu... Aí, vamos seguir assim. Então, o que a gente tem que começar aqui então? Vamos para o nosso passo a passo. A gente vai começar o primeiro passo, né, que é a inclinação da escada, né? A gente tem que fazer aí tangente de alfa, que é a altura do degrau, igual ele fez ali. Primeiro, a inclinação da escada. Essa inclinação, então, é tangente de alfa, que é igual à altura do degrau, que a gente colocou lá, 16,7 centímetros, dividido por 28 centímetros. Né? E a gente encontrou, então, um alfa de 30,81. Vamos ver? O senhor não está compartilhando, pelo menos para mim aqui. Ah, não está mesmo, não. Também não. Não, tá certo, não está mesmo, não. Tô achando que tá. Vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui, então. Compartilhar. Aí. Deixa eu só ver se... Então, seria 16,7 centímetros dividido por 28, correto? Vai dar esse valor aqui de 0,59. A gente faz o arco tangente da nossa resposta e vai dar um ângulo então de 30,81, certo? Então, primeiro passo, né, que a gente já fez. Vamos lá, primeiro passo, inclinação da escada. Segundo passo, a gente vai determinar o comprimento do vão da escada para determinar a espessura. Aqui, na verdade, ele já passou a espessura, mas a gente vai calcular aqui, tá? Aqui também no dimensionamento dele, ele depois repete esse cálculo, tá? Então, para determinar o comprimento, tá, o vão da escada, o que é feito? Ele considera ali um comprimento de influência de metade da viga que está sendo apoiada, certo? Então, ele faz o quê? Ele faz 0,20 dividido por 2, tá? Ele vai estar calculando esse comprimento aqui. Olha só, daqui até aqui, tá? O comprimento dessa escada. Então, é 0,20 dividido por 2, mais
1,5 do patamar. Então, 1,5 do nosso patamar, mais 8 degraus, 8 vezes 28 centímetros, mais 0,20 dividido por 2, certo? Então, tá? Então, aqui, ó, 8 degraus vezes 28, que é o comprimento do nosso degrau, mais 0,20 dividido por 2. Vamos lá, então. Eu vou colocar só 0,2, porque tem 2, né? Mais 1,5, mais 8 vezes 0,28. Ah, tá. É que você escreveu 28 ali, eu falei, unidade. Aonde? Na sua fórmula ali, você colocou 28, é 0,28, né? 8 vezes 28 você colocou, né? Na minha fórmula? É porque é 8 degraus, né? Aí no verdade não tem uma Mas é formulação. 0,28, né? É em centímetros, né? Isso, pode ser. É só para determinar aquele comprimento igual na formulação aqui, né? Aí como deu um vão entre 4 e 5 metros, né? 3 e 4, né? Deu quase 4. Deu 3,94. Então vai ser um H de 12. Tá? Espessura da laje de 12 centímetros. Aqui no carregamento, aqui no nosso passo a passo, eu coloquei o quê? Peso próprio, depois o revestimento cerâmico, você pode somar, depois o reboco você pode somar, e carga acidental, e depois fazer o somatório de todas as cargas, para a determinação dos momentos e das reações, e aí a gente calcular, tá? Eu vou seguir o dele aqui, não vou adicionar essas cargas, porque senão a gente vai ter que calcular aqui as reações, tá? E aí a gente vai acabar dispersando um pouco. Mas vamos seguir então o que ele chegou aqui, vou explicando. O que está dividido aqui? Primeiro ele dividiu o patamar, né, e calculou uma carga, né, e depois a escadaria. Na primeira parte, que é a parte do patamar, cargas. A parte que é a parte do patamar, foi feito, né, o peso próprio, que é, qual que é a fórmula do peso próprio do patamar? A espessura vezes 25. Então ele fez 0,12 vezes 25, tá? Aqui já em metros. Isso deu uma carga então de 3,0 kN por metro quadrado. Depois, calcula-se o peso dos degraus. Dos degraus não, depois ele só adiciona na verdade, né, a sobrecarga de 2,5 kN por metro quadrado. Aqui, né, você poderia então adicionar também o reboco e o revestimento, beleza? Então a parte do patamar ali deu uma carga de 5,5 kN por metro cúbico. Depois a gente tem a parte da escadaria. No trecho da escadaria, a gente tem o peso próprio, certo? Que aqui no caso dela vai ser a altura, que é 0,12, dividido pelo cosseno de alfa, que é o alfa que a gente encontrou aqui em cima, né, de 30,81, vezes 25. Então, cosseno de 30,81 vezes 25. Vamos fazer essa parte aqui. O dele deu 3,5. Vamos conferir aqui. Então, é 0,12 dividido por cosseno de 30,81. Isso vezes 25. 3,49. Então, ele arredondou para 3,5. Depois foi somado o peso dos degraus, né? Os degraus é o tamanho B, né? Que é 0,167 dividido por 2,
vezes 24, que é específico do concreto armado, que deu aí 2 kN. E depois, eu vou colocar aqui, antes de passar para frente, ele adicionou então uma sobrecarga de 2,5, certo? Que no final deu uma carga total de 8 kN por metro cúbico. Então, a primeira etapa do dimensionamento de uma escada é considerar aí o peso próprio dela, dos elementos, de tudo que vai estar nela. E claro que na situação de projeto você tem que imaginar, vai passar aqui tantas pessoas. Aí você começa, né, ver quanto que é o peso de uma pessoa, imagina essa escada lotada de pessoas, né, você pode fazer suas próprias considerações aí de hipóteses de cálculo para considerar as solicitações, né, e dimensionar uma escada de suporte todas as solicitações que você possa imaginar. É claro que algumas não devem ser somadas, somente sobrepostas, tá? Não compensa ficar somando aí solicitações, só o que é carga permanente e sobrecarga, né? Por norma ele traz então 2,5 e 3, mas se você quiser pensar em alguma outra hipótese, uma situação específica, também é válido. E aí ele encontrou essas reações. Essas reações têm que ser calculadas, tá? Com essa carga distribuída inclinada, tá? Para encontrar essas reações. E o que ele fez aqui? Foi encontrado que o momento máximo vai ser bem aqui. Vocês concordam? Né? Onde a cortante atinge o zero? Isso. Então, desse modo, ele determinou qual que é o tamanho, né? Qual que é o ponto que vai ser o momento máximo. Como é que ele determinou? Ele dividiu os 14,94 kN por metro dividido por 8 kN por metro quadrado, tá? Isso vai dar, né, sobre a carga que está atuando ali, isso vai dar então, né, esse comprimento, que foi encontrado 1,87, correto? Encontrado esse comprimento, o que ele fez? Ele encontrou o momento máximo, que ele é determinado nesse ponto. Como? Vocês concordam que tem uma reação positiva, né? Que é a da própria cortante ali, que é da reação, né? Uma para cima, e aquela de 8 kN que vai estar no outro sentido, correto? Então, o momento máximo é a resultante, né, desses esforços. Então, o momento máximo vai ser o 14,94, que é essa força da reação, vezes esse comprimento, que o momento é força vezes o comprimento, tá? Vezes 1,87, isso menos, né, o outro esforço, que quando a carga é distribuída é PL ao quadrado sobre 2. No caso, P é a carga, 8, vezes L, que é 1,87 ao quadrado, isso dividido por 2. Desse modo, então, ele encontrou um momento máximo de 13,95 kN por metro vezes metro por metro. Professor, eu posso tratar normalmente isso daí, como se fosse uma viga mesmo, o patamar. Não, pode, mas na situação que você for lançar ela no FQ, você tem que lançar ela inclinada. Não vai distribuir ela assim, tá? Aqui Foi o que eu imaginei. Um ângulo 30,8, né? Você coloca lá. Eu tenho um material que ele... Se eu conseguir achar, eu mostro para vocês, que ele era só de situações mesmo de projeto, né, para considerar essa questão das reações, como é que deve ser colocado dentro de um software, por exemplo, né? Que o que vai valer muito é o tipo de ligação, né, e a posição dessas ligações, principalmente em escadas, né? Se você faz ela engastada ou você faz ela biapoiada, isso aí vai dar muita diferença. Então, beleza. Agora, a partir da armadura principal, né, aí o nosso passo a passo já fica um pouco mais diferente, certo? A gente vai encontrar a área de aço a partir da posição da linha neutra, certo? Então,
Isso aqui vocês provavelmente devem ter visto nos cálculos de viga, né? Para flexão simples. Então vai estar um pouquinho diferente. O que ele fez? Alguns coeficientes aqui, como o lambda e o alfa C, né? Que é 0,85 lá da compressão do parte resistente à compressão lá do concreto, né? E eu acho que ele, na verdade eu não verifiquei, mas provavelmente ele deve ter feito algumas simplificações a partir desses coeficientes que na maioria dos casos são sempre iguais e já entregou pronto. Aí eu trouxe essa daqui para a gente fazer desse modo. Se vocês entenderem dessa parte, desse jeito, né? O jeito que ele está aí vai ficar tranquilo, beleza? Então, o primeiro passo aqui, até pulou aqui a parte, é a altura útil, né? A fórmula da altura útil, o que é? Altura útil D é igual a altura menos o comprimento menos meio. Então, a altura útil vai ser o quê? Como que ele fez? Ele fez a altura da viga, nesse caso 12, a gente vai começar a estejar em centímetros. Por quê? Porque lá no final vai dar centímetros quadrados, né? A nossa área de aço. Então, vai dar 12 menos o comprimento, que ele considerou 2, menos meio. Então, a altura útil. Se eu falar viga é porque esse trecho aqui é igual a de flexão simples, tá? Então, vai dar uma altura útil de 9,5 centímetros. Agora, ele já fez o cálculo do momento. Na verdade, eu acho que ele isolou aqui e encontrou a posição da linha neutra. Mas no nosso cálculo aqui, a gente vai usar esse daqui. Vamos ver se dá igual então, tá? Tem que dar o mesmo valor. Então, a posição da linha neutra é a altura útil, que no nosso caso é 9,5, dividido por lambda, tá? Que ele é 0,8. E 0,8 é uma questão geométrica ali, tá? Se vocês forem ver lá o corte do retangular lá de compressão na profundidade lá da viga, né? Vocês vão ver que lá tem essa relação do lambda, beleza? A tua folha está um pouquinho fora da câmera. Isso. Obrigado. Isso então vezes 1 menos raiz de 1 menos 2 vezes o momento fletor de cálculo, tá? Então é 2 vezes nosso coeficiente, que é 1,4, vezes o momento. Que o momento que ele encontrou aqui, 13,95. Isso para ir para centímetros, né? A gente vai colocar então aqui 13,95 mesmo. Correto? Voltando lá no nosso formulário. Fechou aqui nossa raiz. Já pode fechar aqui o parênteses. Então, 1 menos raiz disso, de 1 menos, dividido por alfa, que é 0,85, vezes o nosso FCD, que ele é para o concreto 25 MPa, então vai ser 22,5, dividido então por 1,4, tá? Porque é de cálculo, vezes B, que é a largura, seria a base, tá? Desse elemento, no caso a gente considera 100, porque é dimensionado como se fosse uma laje, e para dar por metro, isso vezes 9,5, que é o nosso D novamente, ao quadrado. Vamos lá então, vamos começar a fazer passo a passo aqui. Fazer a parte de fora então, deixa eu já ir colocando, deixa eu posicionar. X, que é a posição da linha neutra, é igual a 9,5 dividido por 0,8, 11,8
875 vezes 1 menos raiz de 1 menos, a parte de cima ali vai dar 2 vezes 1,4 vezes 13,95, tá? Então vai dar 3.906. Embaixo, 0,85 vezes 2,5 dividido por 1,4, fechou parênteses, vezes 100, vezes a altura útil ao quadrado. Isso é igual a esse mega valor aí. Aqui vou colocar 13.698,66. A gente já vai começar com ele. Então vamos fazer essa divisão aqui primeiro, tá? Então vai ser 3.906 dividido por aquela resposta. Vai dar esse valor. Então 1 menos essa última resposta. É esse valor. Agora a gente tira a raiz dessa última resposta. Faz 1 de novo menos essa resposta. E agora faz isso vezes 11,875. Então a gente achou uma posição da linha neutra igual a 1,83, tá? Centímetros. Que no caso dele também deu esse valor. Corretíssimo. Beleza? Agora, deixa eu ver a nossa área de aço. Agora a gente vai encontrar a nossa área de aço, tá? Que será a área de aço é igual a o nosso alfa-C, que nesse caso é 0,85, vezes o lambda, que é 0,80, vezes o nosso FCD, que é 2,5, que é do concreto, né, de cálculo, vezes B, que vai ser 100, vezes a posição da linha neutra, que é 1,83. Beleza? Isso tudo dividido, então, esse é o esforço que vai estar atuando. E dividir isso, então, pelo que o aço, né, pode suportar, que é 50. Só que de cálculo a gente dá uma reduzida nele, dividido por 1,15. Então a área de aço encontrada vai ser igual a, vamos resolver a parte de cima, 0. Quer dizer, deixa eu ver se consigo fazer tudo aqui, 0,85 vezes 0,8 vezes 2,5 dividido por 1,4, isso vezes 100, isso vezes a posição da linha neutra, 1,83. Fecha parênteses, isso tudo dividido por 50, dividido por 1,15. Fechou de novo. A gente encontrou, então, uma área de aço de 5,11 centímetros quadrados. Beleza? Então, 5,11 centímetros quadrados por metro. Corretíssimo. Dá pra gente ver que da apostila, então, está seguindo também o mesmo padrão. Agora a gente tem que determinar a área de aço mínima, tá? Se por acaso a nossa área de aço mínima for maior que a encontrada, a gente vai então utilizar a mínima, tá bom? Deixa eu ver aqui. Área de aço mínima. Ela é igual a 15%, 0,15 vezes B vezes H.
Então vai ser 0,15%. Agora ali ele utilizou 0,15, tá? Eu não sei se ele considerou só um trecho da laje, tá? 0,15% vezes 100 centímetros vezes o H, que é 0,12. Vamos ver se vai dar alguma diferença agora. Ali, então, ficou 0,15 dividido por 100% vezes 100 vezes 0,12. Então, deu o mesmo valor, né? Só que eu acho que ele já pegou o 100 e simplificou aqui o B com o percentual. Aí seria só 0,15 vezes 0,12. Então por isso tem aquele trecho tá dessa forma, tá? Mas que não explica ainda porque o dele deu 1,80. Beleza? Então, a nossa área de aço, consequentemente, nossa área de aço, independente de tudo, nossa área de aço, ela é maior que a área de aço mínima. Desse modo, a gente tem que encontrar, vai utilizar então a área de aço, tá? Ele considerou aqui o φ, tá, no sentido principal, sendo de 10, tá? Desse modo, calculou-se aqui a área, né, da seção transversal da barra, que deu 0,8. Então, já vou utilizar o valor dele, 0,8. Isso. Logo, 5,12, né, dividido por 0,8, ele encontrou aí, então, 6,4, né, barras. O espaçamento para cada 100, que é 1 centímetro, para cada metro, foi de 15,62 de espaçamento. É claro que isso aqui depois tem que ser ajustado, tá? Encontrado um valor mais execuível. E aí ele já falou ali, e φ de 5, né, com 15 de espaçamento, ele adotou φ de 10 com 15, ele reduziu, consequentemente, o espaçamento. Se ele reduzir o espaçamento, ele vai estar aumentando a área de aço, então vai estar passando, tá? Ele adotou, então, φ de 10 com 15. E como que ele encontrou aqui no outro sentido, tá? Aí deveria ter feito, né, a armadura de distribuição, que é a armadura de principal, que no nosso caso deu 5,12, né? Dividido por 5, 5,12 então, dividido por 5 é igual a 1,024, ou a área de aço mínima, no caso ele considerou 1,8, tá? Vou utilizar o valor dele só para ter um valorzinho aqui, no caso deu 0,9, no caso ele não utilizou esse valor, porque esse aqui deu maior, a gente tem que pegar o maior, ou 0,9, igual na formulação. Desses três valores, que são esses três valores aqui, ó, no sexto passo, pega o maior. Então, ele pegou provavelmente esse valor aqui de 1,24, né, dividiu pelo φ de 5, quanto que é o φ de 5? 0,05 quadrado vezes π dividido por 4. E a gente faz aí 1,24 dividido por isso. Não, tem alguma coisa errada. 0,05 πd ao quadrado vezes π. Dividido por 4.
área de aço de 1,024 dividido pela resposta, 521. Mas ele usou é 0,5. Agora sim, 1,024 dividido pela resposta, 5,21. E daí você pega então 100 dividido por... Na verdade tem um pouquinho diferente, né? Um espaçamento um pouco maior que o dele. Deu 19 e ele aproximou para 15 aí, então. Eu poderia ter deixado para 18, 19. Não precisaria ter feito uma redução tão grande assim, tá? Mas, Professor, nessa parte de representação aí que ele fez, ele colocou um diâmetro de 5, seria para a parte do estribo? como se fossem os estribos. Na verdade, essa aqui seria a longitudinal, né? E a outra, que é a A distribuição, vermelha? é a vermelha, é a longitudinal. E depois essa seria a complementar, né? Que seria no sentido transversal, tá? Porque aqui Ah, tá. ela tá em corte. Deixa eu ver se aqui no passo a passo tá. Não, não tá. Mas ela tá no sentido aqui entrando, tá? Como se fosse... Não vou conseguir desenhar. Certo. Mas deu para entender, né? Que ela tá no sentido do degrau ali, né? Apoiando, dando suporte, então, para a longitudinal, né? Que pega o comprimento todo aí da escada. Bom, então o nosso dimensionamento seria esse, tá? É bem simples, dá para deixar bem mais complicado algumas situações, mas, né, a princípio, o princípio realmente é esse aqui, tá? Não está fugindo disso. Só alguns trechos aqui dos momentos que eu troquei, que eu acho que ele trouxe algumas simplificações para tentar deixar mais simples, mas talvez fica, né, talvez para alguns fique realmente mais simples e talvez para alguns fique um pouco vago, faltando um pouco de informação, né, de onde que saiu aquilo ali. E não que também o que eu tenha colocado não surgiram essas dúvidas, né? Eu coloquei mais variáveis que, né? Só que aí o dia que vocês forem rever isso, né, vocês podem lembrar que vocês já viram elas, vocês podem ir aprofundando. E área de aço, linha neutra, acho que é isso, tá? Então, a princípio básico, esse é o dimensionamento. Outra coisa que eu faria diferente dele é que eu faria, colocaria mais carregamento aqui, né? Consideraria mais um pouco o revestimento e o reboco. Ele não considerou. E é isso, né? Para esse sentido de escada, ficou claro? Deu para compreender aí? Quem quiser refazer do modo dele aí também. Eu acho que não vai cobrar esse cálculo na oficial de vocês, tá? Vai cobrar mais, acho que detalhamento mesmo, conceituação. Importante vocês gravarem o jeito que é feito esse detalhamento, o modelo, beleza? Vamos lá então para o nosso dimensionamento de reservatórios. Vou deixar de lado aqui as folhas. Pessoal, aqui então nos reservatórios, o que acontece? Nas vigas, a gente então tem ali uma consideração que eles seriam ali lajes, né? Eu falo viga porque, na verdade, a laje também ela é uma viga mais alongada, tá? Se você for... Mas, né, então, assim como as escadas estão para lajes, né? Os reservatórios também estão, só que elas estão mais ainda semelhantes aí a lajes, tá certo? Nós vamos ter basicamente 3 tipos de reservatórios.
Na verdade, até 4 a gente pode ter, tá? Que são os elevados, eles estão acima do solo. Eles podem estar, né? Aqui é um reservatório, né? Aqui é o nosso solo. Eles podem estar apoiados no solo. Eles podem estar semi-enterrados, que ele não traz esse, mas pode acontecer também. Eles podem estar totalmente enterrados, tá? Então aqui é um reservatório totalmente aqui dentro do solo. Correto? Então a gente pode ter essas situações de reservatório. No nosso dimensionamento, a gente vai dimensionar aqui um reservatório enterrado, tá? Então a gente vai dimensionar a tampa, dimensionar o fundo e as laterais aí do nosso reservatório. Como? Vamos calcular todas as cargas, tudo certinho, e utilizar as tabelas de lajes. Vocês já utilizaram essas tabelas aqui de lajes? Já, né? Vocês calcularam laje em concreto 1? Em concreto 1. Utilizaram essas tabelas? Sim. Então tá tranquilo. Mesmo procedimento. Vamos lá, então. Aqui ele traz as cargas, né, que é aplicada, né? Então, quando a tampa da caixa d'água não está enterrada, padrões normais, tá? Isso aqui vocês têm que sempre... Aqui ele traz, tá? Mas vocês têm que imaginar isso também, né? Peso próprio, né? Que é a espessura da tampa vezes o peso específico do concreto armado, a carga do revestimento, a carga acidental que vocês podem colocar. Se ela for enterrada, vocês vão colocar aqui o peso específico médio da terra, que é 16 vezes o Z, que é a cota de altura do terreno. É claro que vai depender do peso específico do solo que você vai estar ali considerando. Você pode pegar ali uma tabela de peso específico ali de vários tipos de solo, né, para argiloso, silt, areia, pode ver, né? Aí você utiliza esse peso específico. O que eu costumo falar para vocês é para vocês não se prenderem muito a, digamos, fórmulas e valores, tá? É sempre legal vocês entenderem o conceito mesmo do negócio, tá? Igual que ele traz um valor, mas aí você grava esse valor, chega lá o peso específico do seu solo é 22, entendeu? Então entendam a situação mesmo de projeto. Então cada um vai ter uma situação específica, tá? Muito difícil principalmente nesses casos assim, das situações ser sempre iguais, tá? Igual, até mesmo se você for fazer a mesma casa. Construir um conjunto habitacional aqui da Caixa, do Minha Casa Minha Vida, na cidade de Cuiabá. Eu venho construindo na cidade de Sinop. Claro que, se a gente for ver o porte daquelas de habitações populares de alvenaria estrutural, é tudo radier, né? Tudo baixa carga. Assim, realmente, aí nesse caso, é utilizado o mesmo projeto. Mas, se for o mesmo caso ali daquele conjunto habitacional que é de múltiplos pavimentos lá, eu acho que são 5, 6, aí já tem que considerar outro, né, o projeto, pelo menos estrutural, tem que ser refeito. Né? Você vai fazer um teste de carga no solo, o SPT, você vai encontrar ali a tensão admissível do seu terreno, e aí você vai recalcular alguns valores. Né? Por mais que seja o mesmo projeto, a mesma arquitetônica, cada situação vai ser, digamos, única, tá? Nunca vai se repetir. Então, bora lá. Cargas atuando na parede. O reservatório, né, ele tem um problema que ele pode estar cheio, né, e ele pode estar vazio, correto? Quando ele está cheio, o que é o natural da água? Ela quer se espalhar, né? Toda água, se você colocar, ela vai tender a se esparramar. Consequentemente, se ela está num regime fechado ali, ela vai continuar mantendo essa força, que é uma força de empuxo, né, sobre aí as paredes do reservatório, tá? Daquela caixa d'água. Então, né, pode ser considerado uma carga nesse sentido. A diferença, às vezes, de um reservatório, a vantagem, às vezes, de um reservatório enterrado, é que você pode considerar a carga do terreno também sendo aplicado sobre para essa parede, né, e vai compensar o valor da caixa d'água, do empuxo da água.
Então, eles são valores que se compensam. Só que você tem que tomar muito cuidado. Porque se você anula esses valores, teoricamente você não vai encontrar momento nenhum ali dentro, só uma compressão pura, se eles são equivalentes, certo? E aí você talvez, em cálculo, você encontraria ali uma armadura muito fraca, tá? E aí, se essa armadura ficar fraca e por acaso esse reservatório esvazie, né, aí você vai ter um probleminha, né? Porque daí não vai estar dimensionado para suportar essa parede de solo. Ele vai atuar com uma contenção, né? Como um muro de arrimo ali mesmo. E então por isso que você tem sempre que imaginar diversas situações aí de cálculo, tá? Se for um reservatório elevado ainda, aí você ainda vai ter que considerar, tá, a carga de vento, certeza isso daí, e verificar, né, o momento que vai ser transferido lá para a sua fundação, né, e vai ter que ter provavelmente a parte do arranque bem forte. Então aqui a gente tem um reservatório enterrado vazio, olha só, o terreno, né, vai estar fazendo uma reação aqui já no reservatório, diferente da água, e aqui a gente vai ter um reservatório enterrado, né, e cheio. Então vai ser o empuxo da água menos o empuxo da terra, igual eu acabei de falar, né? Vai ter essa equivalência aí. Mas tem que tomar cuidado. Se você acha que o seu reservatório pode se esvaziar um dia, né? Considere sempre a pior situação. Aqui ele traz um pré-requisito, que é contar a altura da água, né? Se a cota d'água for menor que 6 metros, você pode considerar a espessura da parede de 0,1 vezes essa cota, né? Não inferior a 20 centímetros. E a espessura de fundo não deve ser inferior à espessura da parede. Beleza? Mas vamos lá. Aqui, eu vou abrindo então aqui. A gente vai calculando e vai fazendo, abrindo ali a tabelinha. Beleza? Professor, o empuxo pode ser o mesmo, quando a gente calcula silos e reservatórios desse tipo. Do solo? Não, Não, vamos que daí supor, em você vai estar... silos verticais. Não é o mesmo, porque por Eu digo exemplo... o cálculo do empuxo, né? O material mudou, sim, mas o cálculo do empuxo da carga atuante na parede vai ser o mesmo cálculo? Não necessariamente, vai ter partes semelhantes, né? Porque o comportamento, digamos, dos grãos é completamente diferente do comportamento de um líquido, né? E também é diferente com o comportamento de um gás. Por mais que eles são muito semelhantes, tá? Mas eles têm princípios básicos semelhantes. Porque o grão, ele igual o solo, ele vai ter o ângulo de atrito interno entre os grãos, né? Então isso aí dá uma resistência, tá? Então tem trecho que ele, por mais que ele vai estar cheio, ele não vai estar transmitindo do mesmo modo, né? Fora que os grãos, né? Ele acaba, digamos, na realidade, tendo ali um arranjo, né? Eles não tendem a ter um empuxo. É claro que é muito grande, né? Um empuxo, mas se comparado à água, não é um empuxo puro, né? A água, digamos, toda a carga dela e todo o peso dela, ela está ao mesmo tempo sendo uma carga atuando na laje de fundo, né? Tanto como nas paredes. Então, e se for um gás, né? Se você estiver pressurizado, essa carga daí ela vai ser em todas as direções. Já os grãos, eles têm que considerar ali. Você pode entrar nesse sentido, né? Se você for calcular, você pode calcular ele como um muro de arrimo, tá? Você pode considerar a parte do cálculo do solo lá. Só que aí você vai ter que calcular ele como se fosse um material de solo, tá? Ver o peso específico dos grãos, o ângulo de atrito interno, peso específico aparente, vai ter que calcular todos esses índices como se ele fosse um solo, né? Um material de solo. E aí ele seria mais semelhante, tá? Só para comparação. Mas assim, o princípio básico do empuxo e do sentido dos esforços, eles serão esforços no mesmo sentido. Isso aí está correto, tá? Mas não o cálculo aí da carga necessariamente, tá? Em alguns casos, se você pegar um modo muito simplificado, provavelmente você pode encontrar aí
esse tipo de cálculo. Mas se você quiser realmente fazer as coisas aí à risca do modo que deve ser, aí você pode aprofundar. Igual eu falo, sempre dá para ir um pouquinho mais para frente. Então, bora lá. Aqui a gente vai calcular o quê? A laje da tampa, a laje do fundo e as paredes. Então, vamos lá para o... Deixa eu ver se tem uma caneta mais fina. Essa daqui borra muito. Eu comprei um aplicativo que disse que era Full HD, em comparação com que a gente estava no começo desse jeito, gravando aqui. Deixa eu ver se consigo aumentar a altura um pouquinho dele aqui. Só um minuto. E ele parece que borra mais do que... pelo menos cabe um pouco mais de espaço. Bora lá então. O Gladson não fez concreto 1, né, Gladson? O Gladson tá aí ainda? Não, professor. Bora lá, você já vai pegando o jeito aqui da tabela. Então é o seguinte, laje da tampa. Um pouquinho para baixo. Baixaram lá no grupo, né? E laje da tampa. Primeiro, peso próprio. Peso próprio é igual. Aqui no projeto ele já deu aqui, tá no o corte, né, a especificação ali. A gente pode ver que as paredes estão com 15 centímetros e a tampa ela tem 15, né? Então é uma laje de espessura de 10, certo? Então é 0,1 vezes o peso específico do concreto, né, que é 25, que vai dar 2,5 quilonewtons por metro quadrado. Depois ele considerou o revestimento. Então o revestimento ele vai somar o revestimento em quilonewton. Até o revestimento, se você quiser ser mais crítico, você pode... Deixa eu ver se consigo dar uma focada. Até o revestimento, se você quiser ser mais crítico, você pode ser, né? Você pode buscar. Aqui eu acho que ele está considerando talvez o reboco, eu não sei. Mas se você for bem crítico, você pode ir lá e ver que tipo de revestimento que vai ser, digamos, na sua escada. Nesse projeto vai ser utilizado um porcelanato tal. Você vai lá no fabricante, você vai pegar o material. Se ele não tiver, provavelmente ele tem que ter, tá? Se for um material bom, um fabricante sério, ele já vai ter essas especificações técnicas, né? E aí você vai colocar realmente o valor daquele porcelanato, né? Mas aí vai do que você pretende fazer, né? É interessante agir dessa forma para você entender realmente o processo, né? A partir do momento que você fica repetindo, você vai, por exemplo, chegar um dia que você vai falar, poxa, mas todos os revestimentos que eu fiz aqui deu... um deu 0,9, um deu 0,8. Eu vou utilizar então um para todos, né? Vou padronizar isso para simplificar o meu cálculo, beleza? Então acho que talvez vai ser um processo inverso aí depois que vocês se formarem, né, nessa questão. Aqui todos os valores são sempre dados, né? E vocês conhecendo os valores reais, né, de peso específico, peso mesmo dos materiais, até se você quiser pegar e, por exemplo, algumas cargas, né, elas são até consideradas um pouco mais, né? Essa questão de sobrecarga, enfim. Aí você, por exemplo, uma carga de uma alvenaria, você pode ir lá então e pesar o peso de um tijolo, né, ver qual for o valor médio e utilizar a carga ali por metro quadrado daquele tijolo, né? Você vê lá quantos quilômetros vai dar. E aí você vai começar a ver, por exemplo, como que quando a norma te dá esses valores já prontos aí, como que ela já está trazendo ali vários coeficientes de segurança, né? Por isso que você sempre pode usar a norma como garantia, porque ela joga muito coeficiente um em cima do outro, né? Então nunca vai dar errado, tá bom?
Então, o carregamento total, tá, vai ser igual a 2,5 mais 1 mais 0,5. Isso ele encontrou, então, carregamento total de 4 kN por metro quadrado. Beleza? Depois ele vai encontrar aí os vãos teóricos, que é o comprimento aqui de 2,5, beleza? E depois 2, tá vendo aqui? O nosso detalhamento aqui. Então ele vai ter um vão teórico aí em X, que no caso ele usou como em Y, né? Também. Ele inverte um pouco as coisas, vamos seguir o dele então, só para a gente não fugir. Tá? Ele encontrou então um x igual a 2 e o y igual a 2,5. Beleza. O que a gente tem que encontrar? Esse coeficiente, né? O lambda. O lambda, vou encontrar ele e vou mostrar para vocês onde que a gente usa. O lambda ele é igual a 2,5, né? Que é o ly, dividido pelo lx, que é 2,0. O lambda, então, ele vai ser só um minuto. Cadê minha calculadora? Ele vai ser aqui 2,5 dividido por 2 é 1,25. Beleza. Aí ele fala que as reações de apoio podem ser determinadas com o uso das tabelas de Pinheiro, né? Considerando que a laje é simplesmente apoiada, né? Então a tampa nela, ela não está engastada em nenhum ponto específico da estrutura, ela só está apoiada como qualquer tampa aí que vocês conhecem de concreto armado nesses casos, tá certo? Então aqui na tabela de lajes, traz inúmeras situações de cálculo para cálculo de laje, né, que ele traz alguns coeficientes que a gente calcula aí as reações e os momentos, né, para facilitar os cálculos. O que acontece? A gente tem tipos de lajes aqui. Por exemplo, a gente tem o tipo 1 aqui. O tipo 1, ele é um valor... tá vendo que a laje não tem nenhum engastamento? Quando tem esse símbolozinho aqui, esses tracinhos, quer dizer que ela é engastada. Então, o 2A ela é engastada na parte inferior, o 2B lateral, o tipo 3 em duas laterais, o 4, 4A, 4B, 5A, 5B, né, vai girando, e o tipo 6 engastado em todas as direções. Tá? Como é a tampa, ela vai ser do tipo 1. Entretanto, a gente vai utilizar, né, essa tabela aqui, a 2.2A, que a gente vai ter que encontrar o quê? As reações de apoio em lajes com carga uniforme, que é o nosso caso. Né? A gente está considerando que o material ele é uniforme, o solo aplicado ali, tudo é uniforme. Beleza? E aqui a gente vê ó, o lambda, né, que ele é o ly por lx, que é essa coluna aqui, essa primeira coluninha. Né? A gente tem a situação 1 aqui, então, que ela é simplesmente apoiada. Beleza? Então a gente tem uma reação de apoio em X e reação de apoio em Y, são as cortantes. E a gente pode encontrar elas aqui também via essa formulação aqui, que ele diz que a cortante ela é igual a o V, né, que pode ser o Vx ou Vy, vezes a carga, vezes o Lx. Sempre o Lx vai ser o menor vão, tá? O menor comprimento vai ser o Lx, P carga uniforme. Vamos lá. Então, voltando aqui. Então, ele quer encontrar a reação em X, tá? Vx, P, Lx dividido por 10. Mesma formulação aqui. Vx, P, Lx dividido por 10. A gente precisa do que aqui? Desse Vx e desse Vy, né? Que são aqui o valor de Vx e Vy. A gente encontrou um valor de 1,25, correto? Né? Para o nosso lambda, que é essa coluna. Então, para a nossa situação de uma laje simplesmente apoiada, um lambda de 1,25, a gente vai ter um Vx de 3 e um Vx de 2,5, que foram esses valores que ele utilizou aqui nesse cálculo. Então, a gente vai ter a reação em X. Reação em X vai ser o Vx, que ele foi um valor de 3, né? Vezes 4, vezes 4 foi a carga que a gente encontrou aqui, ó, né? 4, vezes 2, que é o menor comprimento, dividido por 10. Isso ele encontrou então o valor de 2,4 kN, vamos conferir. 3 vezes 4 vezes 2 dividido por 10 deu 34, 10 vai dar 3,4. 2,4 é igual a 2,4.
quilonewtons por metro. E a gente vai encontrar a reação em Y. Aqui ele mudou. Lá não estava cortante, mas ele mudou de R para reação. No caso, o VY, que é 2,5 vezes 4 vezes 2 dividido por 10, tá? Ele encontrou então o valor de 2 quilonewtons por metro, né? Encontramos as reações. Desse modo, a gente encontra agora os momentos fletores, certo? A gente vai verificar os momentos fletores na laje apoiada em todas as bordas, que é o tipo 1, MX e MY. Onde a gente encontra isso? Aqui a gente tem as reações de apoio, né? Vai ter todos os tipos, até o tipo 6. Vai ter a tabela aqui. E aqui a gente começa, né, a tabela dos momentos fletores. Então a gente tem o MX e MY. No nosso caso, ainda se mantém aí 1,25. Então a gente tem um MX de 6,10 e um MY de 4,17, que é o valor que ele aplicou aqui. Então a gente vai fazer essa verificação dos momentos fletores. No caso, o MX ele é igual ao MX, que é 6,10. Então quando vocês forem estudar esses valores que ele colocou aí no cálculo, são os valores da tabela, tá? Aquela tabela ali de lajes, vezes o LX, que é o menor comprimento ao quadrado, dividido por 2, dividido por 10. Que nesse caso... Professor, é 100, né? É 100, ele colocou 10. Aqui, ó. Ele copiou e não ajeitou lá. Ó, a fórmula do momento tá aqui embaixo, tá, pessoal? Sempre confiram na tabelinha. 100 é igual, vamos ver se vai dar certo. Já podem até aí grifar no material de vocês esse trechinho aqui. Tem mais um errinho na nossa apostila. Se você for fazer sozinho, fica confuso, tá? Tem esse detalhe, vezes 4, vezes 4, que é 2 ao quadrado, isso tudo, deixa eu fazer igual, dividido por 100, igual 0,976, 0,98, vamos arredondar ali, quilonewtons por vezes metro por metro. Depois, o momento Y, que é igual a 4,17 vezes 4 vezes 2 ao quadrado, que é 4, dividido por 100. Eu vou copiar o valor dele de 0,67 quilonewtons vezes metro por metro, né? Quem quiser conferir aí, dá uma conferida aí pra gente para ver se vai dar o mesmo valor mesmo. Beleza, então a gente verificou a laje, a tampa, né? Agora a gente vai para a laje de fundo, beleza? Na laje de fundo, vamos Na começar. tabela não existe esse valor, né, de 0,1, né, de 6,1 aí. Seria o Mi que ele adotou aí. Cadê? 0,61? Não, é 6,1 aí, ó. Você colocou Não, no ué. cálculo no X. 6,1, não é? A gente não encontrou ele aqui? Aonde? Olha aqui na nossa tabela, ó. Para laje, né, com carga uniforme. No caso, na parte dos momentos, né, momentos fletores em laje com carga uniforme. O lambda 1,25. E a gente encontrou o MX de 6,1 e o MY de 4,17. Daqui que é o valor. Tá correto. Ah, tá. Eu tava na 2,3D. Qual que seria a diferença entre essas tabelas? Porque é tudo o mesmo nome, momentos fletores de laje com carga uniforme. Momentos fletores com carga uniforme. Porque aqui, Ali, na verdade, vai ter uma linha. Aí você encontrou 3,03, né? Deixa eu ver aqui, tem que ver na tabela. deve ser em balanço, professor. Tá vendo ali, ó? Que tem tipo... Não,
alguma excentricidade que ele está considerando. É Cadê? balanço. Se for na Balanço. tabela 2.3D, ó, ele é tipo pontilhado ali, não deve ter nenhum apoio. Ah, é, 2.3D. exatamente. É sem apoio. Está sem apoio esse trecho aqui. É só a laje. Ah, Ele não está entendi. considerando que não tem viga aqui. Realmente, é isso aí. Tá certo. Não, beleza, obrigado. Hein? Voltando. Momentos fletores com carga uniforme. Tabela tipo 1. 1.25, 6.10, 4.17. Certo. Agora, né, laje de fundo. Laje de fundo. O que ele tem que considerar? Primeiro de tudo, laje do fundo. Primeiro, peso próprio. Peso próprio, espessura, que é 15, 0,15 vezes 25. Né? A gente tem um valor, então, aí primeiro, de 3,75 kN por metro quadrado. Mais o revestimento. O nosso revestimento é de 1,0 kN por metro quadrado. Agora a gente tem que considerar o que? A pressão hidrostática, tá? Então esse valor é um pouco diferente. Esse aí seria o valor que teria que ser calculado ali do, né? Que o Nicolas deu exemplo aí do, se fosse um silo, né? Então teria algumas peculiaridades aí, mas o processo, tá? A essência de tudo é a mesma. Então a gente tem aqui a pressão hidrostática, que ela é 1, né? Vezes 10. A gente vai encontrar um valor de 10 kN por metro cúbico. Então aqui nosso reservatório tem 1, que é 100, vezes 10, tá? Certo? Logo a gente tem um carregamento aí nessa laje total do fundo igual a 3,75 mais 1 mais 10. A gente já foi aí para 14,75 kN por metro quadrado. Então já, né, a gente comparar ali a laje, a tampa, né? A gente chegou ali a uma carga de 4 kN, simplesmente pela pressão da água, né? Olha, a gente triplicou, né, o esforço que essa laje vai ter que resistir. Vamos lá então. Vamos calcular o lambda. Lambda é igual a Ly por Lx. Como é a mesma laje, vai ser o mesmo valor. Então é 2,5 dividido por 2,0, que é igual a 1,25. Desse modo, os coeficientes, tá, vão ser alterados. Por quê? Porque nesse caso, o fundo da nossa laje, né, do nosso reservatório, que é esse elemento aqui, ó, tá, ele vai estar, consequentemente, engastado nessa parede, nessa outra parede, nessa. Né? Então, seria uma laje engastada em todos os sentidos. Vamos aqui nas reações de apoio. Então, ela seria um tipo 6, último tipo, né, engastado em todos os sentidos. Desse modo, a gente teria aqui, então, o nosso lambda de 1,25, tá? E o Vx de 3 e o Vy de 2,5. Certo? Então, esse é o valor que ele usou aqui, Vx 3 e Vy 2,5. Então, reação em x é igual a 3 vezes 14,75 vezes 2, que é o menor comprimento, dividido por 10. Isso é igual a 8,85 kN por metro. A reação em Y, o mesmo procedimento, só que agora a gente vai usar o outro coeficiente, que é 2,5, vezes 14,75, vezes 2 dividido por 10. É igual então aí a 7,38 kN por metro. Vamos agora para os momentos. Os momentos fletores
Pronto. Agora a gente vai ter o linha, tá? Então a gente vai ter o MX e o MY e o milinha X e o milinha Y, tá? Porque ela é engastada. A gente tem que considerar esses momentos de transferência. Vamos lá então. Então, o MX, vamos ver que valor que deu lá. Opa, 1.25, 2,97. Exatamente. Então vai ser 2,97 vezes 14,75 vezes 2 ao quadrado, que é o LX, que é o menor lado ao quadrado, dividido por 100. Podem, quem tiver no PDF aí também já dá uma mexida aí na fórmula. Ele usou 10 em tudo, tá? E depois ele colocou igual a 100. Já altera aí também. Se coloca um zero aí, adiciona um zero aí. 1,75 kN vezes metro por metro. MY. Aqui os valores serão os mesmos. A única coisa que vai alterar, olha só, MY 1,83. 1,83. Então repete, tá? 1,83. Uma dica é armazenar esse trecho aqui, ó, em alguma variável da calculadora, né? E aí vezes 2 ao quadrado, e aí só vai repetindo. É igual a 1,08 kN vezes metro por metro. Agora o linha é igual ao milinha X, que é 6,67 e 5,64. Vamos ver? 6,67 e 5,64. Então vai ser 6,67 vezes 14,75, faltou 1, 14,75 vezes 2 ao quadrado, dividido por 100, deu um valor aí de então 3,94 kN vezes metro por metro. Vamos ver se dá uma focada aí, certo? E depois o milinha em Y. O valor então aí de 5,64 vezes 14,75 vezes 2 ao quadrado, dividido por 100, que deu um valor aí de 3,33 kN vezes metro por metro. E depois a gente vai verificar, né, as reações de apoio para as paredes, tá? Paredes, laje do tipo A. O que é essa laje do tipo A? Então aqui em lajes, tá, na nossa tabela de lajes, vocês vão avançar mais um pouco. E aqui a gente tem as tabelas que são momentos fletores em lajes com carga triangular, né? Que é a mesma situação aqui nossa, tá? Que é o que a parede ela também vai estar engastada, né, nas 3 direções. Olha só, vamos achar um modelo que ela vai estar engastada nas 3. Olha só, é o modelo aqui então 16, né? Que é o que ele vai utilizar, laje tipo 16. Então aqui, o que a gente muda? O que vai ficar de diferente é o que? O coeficiente é o gama, né? Então isso vocês podem ver direto na tabela, tá? Não precisa acompanhar aqui. Vocês têm que encontrar esse coeficiente gama, que é o LA pelo LB. O L é o menor valor que a gente está no momento, né? O L é o menor valor, tá? Para LA e LB, tá? LA e LB está aqui, especificando tudo certinho, né? Então ele encontrou aí o LA 1 e o B 2,5 para encontrar aí então o gama.
Então, a parede, que também a gente considera como uma laje. Certo? Aqui, então, gama é igual a 1 dividido por 2,5. Vai encontrar um valor de 0,4. Pronto. Vamos ver a linha do 0,4. 0,4. Menor ou igual a meio. Né? A primeira linha aqui. Então, ele utilizou aqui, né, o zoologia de menor ou igual a meio. Que é, olha só, 2,98 para MX, 2,98. 0,96 para MY, 0,96 e para milinha X 667, milinha Y 3,60. O cálculo então do MX, do momento em X, é o que? MX, que vai ser 2,98 vezes 10 vezes 1 ao quadrado, que é o menor comprimento, dividido por 100. Isso vai dar um momento ali de 0,3 kN vezes metro por metro. O momento fletor em Y vai ser determinado por 0,96, que é o MY, vezes 10, que é a carga, vezes 1 ao quadrado, que é o menor comprimento, dividido por 100, vai dar o valor de 0,1, 0,10 kN vezes metro por metro. Agora, as transferências. Milinha X igual a 6,67 vezes 10 vezes 1 ao quadrado dividido por 100. A gente encontra o valor de 0,67 kN vezes metro por metro. E o momento de transferência em Y, no outro sentido, vai ser 3,6 vezes 10 vezes 1 ao quadrado dividido por 100. E vai ser então 0,36 kN vezes metro por metro. Só que nosso reservatório ele não é quadrado, né? Ele é retangular. Então a gente tem a parede do tipo A, né? Que ela tem um sentido, e a parede do tipo B, tá? Tipo A, ela é a parede aqui, essas duas paredes de 250, tá? Essa aqui e essa aqui. E a B é no outro sentido. Então a parede no lado B, ela vai seguir os mesmos parâmetros, né? A única diferença é que o gama dela vai ser alterado, porque aqui a gente utilizou 2,5, né? Então aqui vai ser meio, tá? Se é meio, a gente vai utilizar... Na verdade, se é meio... Por que o dela começou diferente? Tem o meio, né? Isso. Aí o dela é meio, a segunda linha... Peraí, sumiu aqui a tabela. A segunda linha, ela é só meio, tá? Então vai mudar um pouquinho os coeficientes, vai ser 2,59, 6,14, 0,96 e 3,60. Então o mesmo procedimento. O momento para x é igual a 2,59 vezes 10 vezes 1 ao quadrado dividido por 100, tá? O valor aí de 0,26 kN vezes metro por metro. Depois, o momento em y é igual a 0,96 vezes 10 vezes 1 ao quadrado dividido por 100, e vai ser 0,10 kN vezes metro por metro. Depois, momento de transferência em x. O momento de transferência vai ser onde vai transferir os esforços, tá? Então tem que somar esses momentos de borda aqui com a outra borda, que ela vai estar em contato, igual a 0,61 kN vezes metro por metro. É igual a em milímetro 3,6 vezes 10 vezes 1 ao quadrado dividido por 100, que é igual a 0,36 kN vezes metro por metro.
Pronto. Com a reação de apoio agora, né? E todos os momentos, né? Já é possível. Então você pega o maior desses momentos, né? Em todos os sentidos. Eu acho que o material não traz o dimensionamento da armadura, que ele considera que vocês já sabem dimensionar uma laje. Eu acho que ele tem mais o intuito de explicar como é que a gente encontra os momentos e as cargas, né, nessa situação de projeto, que são lajes sem reservatórios. Mas vocês podem encontrar, é o mesmo procedimento aqui, processinho parecido com o da escada aqui, vocês vão encontrar, dividir por 100 ali, fazer a cada metro também, uma laje, mesmo procedimento. Tá? Vamos fazer o nosso faça valer a pena? Deixa eu puxar aqui então, vamos para o nosso faça valer a pena. Vamos lá. Número 1. As escadas em concreto armado são geralmente... Deixa eu ver se consigo aumentar um pouco para me ler melhor aqui. E, né? Chegar mais perto. As escadas em concreto armado são geralmente armadas como uma laje estruturada em uma só direção, né? Armada em uma só direção, onde os degraus não têm função estrutural, realmente. Sobre esse assunto, analise as afirmativas e marque F para falso e V para verdadeiro. Então, acho que na oficial de vocês vai cair também questões assim, tá? Conceituais, não vai aprofundar aí no sentido do cálculo, tá certo? Então, vamos lá. O primeiro, o valor da carga variável a ser considerado no projeto de escadas é de 3 em edifícios residenciais, 3,5 em não residenciais. E aí? Isso é verdade ou é falso? Isso a gente viu lá no comecinho da aula. Essa afirmação, então, ela é falsa, né? Sim. Porque a gente sabe lá que para edifícios residenciais, 2,5 e não residenciais, 3, né? E aí ele somou meio para cada um. Então, é falso. Depois, sempre que houver tendência à retificação à barra tracionada, a permanência dessa posição deve ser garantida pela substituição de cada barra na armadura principal por outras duas prolongadas além do seu cruzamento e devidamente ancorada, tá? Essa questão da retificação é a questão, talvez vocês já ouviram falar, do empuxo do vazio, tá? Tem uma outra situação de cálculo aqui que dá para a gente armar diferente, tá? Então, não utilizar a armadura, né, única, tá? Porque ela vai fazer com que, como essa barra vai estar tracionada, eu não vou conseguir desenhar para vocês, vou desenhar na folha aqui, né? Como ela vai estar sofrendo tração, concorda? Se ela está sofrendo tração, e eu tenho aqui a minha armadura, se eu armo ela assim, ó, faço uma dobra e para cá, se eu traciono ela nesse sentido e nesse sentido, ela tende a ficar reta, certo? Se ela tende a ficar reta, ela vai tender a ter essa posição aqui, ó. Ela vai ficar linear. E se ela fica linear, ela vai então acabar gerando um esforço nessa direção que vai quebrar aqui essa ponta. Então, a armadura ela tem que ser separada dos trechos. Vem uma para cá e depois outra para cá. Claro que não desse tamanho, né? Não precisa ter esse comprimento ancoragem todo, mas, né, ela vai ter que ser separada. Então, aquela afirmação lá está correta. Inclusive, é um detalhamento básico de escadas, tá? Se vocês verem uma escada... Na verdade, às vezes, se ela está com a viga assim, ela pode estar assim também, tá? Mas eu prefiro utilizar a ancoragem desse modo aqui, eu acho mais... Não sei se é... Não que tá errado do outro jeito, mas... Sou mais favorável desse detalhamento aqui, tá? Desse modo de armar. Você pode armar assim quando ela tem uma viga aqui embaixo, que ela vai estar apoiada. Aí você já faz assim. Você pode encontrar isso aqui também, né? Mas essa situação aqui também eu acho que é mais agradável, assim, do sentido do esforço.
Mas beleza. Verdadeiro, então. Para considerar a carga correspondente ao peso dos degraus, deve-se tomar a espessura média igual a metade da altura de cada degrau, certo? Né, aquela formulação lá que a gente encontrou, né, no final de todo o processo, né, não é tão simples assim, vai estar falando, que é só a espessura média igual a metade, tá? Tem algo por trás disso. Considera-se o degrau inteiro, não é só metade do degrau, tá? O peso específico do concreto simples, né, aquele não armado, que ele é de 24. Então isso também é verdade. Então falso, verdadeiro é verdadeiro. 2. As ações que atuam nos reservatórios paralelepídicos variam de acordo com as suas posições em relação ao nível do solo. Sobre esse assunto, analise as afirmativas abaixo. Nos reservatórios elevados, devemos considerar somente o empuxo da água para o dimensionamento das paredes. Certo, né? A gente não vai ter o solo para fazer um empuxo, né? Uma carga ali atuante no outro sentido, então só da água. A 1, então, está correto. 2. Nos reservatórios apoiados no solo, devemos considerar somente o empuxo da terra para o dimensionamento nas paredes? Não, tem que considerar o empuxo da água também, né? Senão, não faria sentido ter o reservatório vazio ali, tá? E 3, para o reservatório enterrado, devemos considerar o empuxo da água juntamente com o empuxo causado pelo terreno nas paredes de concreto. Correto. Então, correto, 1 e 3, né? Letra C. Vamos para a 3, então. A 3, ela fala que o dimensionamento de reservatório deve ser extrapolado para facilitar o dimensionamento de diversas estruturas também feitas em concreto armado, como silos, piscinas, tanques, entre outros. Sobre o dimensionamento de um reservatório de concreto armado totalmente enterrado e cheio de água, analise os desenhos abaixo e marque o caso de carregamento mais apropriado, tendo em vista o estado limite último, né? Nessa situação, qual que vocês acham que seria o sentido aí do estado limite último, né? A atuação de cargas, né? Atuando sobre a estrutura. Neste caso, pessoal... Professor, eu chutaria... Qual que você chutaria? Vamos lá. Eu chutaria pelo que ele falou que anula uma outra, o reservatório de dentro para fora, só que eu não dimensionaria assim, mas eu chutaria a F ali. A F? Não. Porque o estado limite último você tem que considerar, digamos, a pior hipótese. O que é ruim do reservatório? Tá. Ele vazio. É que ele falava que o peso do solo, né, eliminava o peso da água e ficava com a água, sim, mas a gente considera a pior situação que ele vazio. Você não vai estar contando, então, com a água para dar uma ajudada. Então, você vai ter... ele vai ter letra A mesmo, que nem o Gladys falou. Não, a letra A, você está contando com o peso da água. Ela está te ajudando na estrutura, não é o estado limite último. O estado limite último seria a letra E. Você está com a sobrecarga, você não tem nada contra a terra, você está ali sendo solicitado ao máximo, tá? Pelo empuxo da terra, e a água não está compensando ali esse esforço. Claro que na A é a situação que a água, né, está atuando, mas ali ele falou num reservatório totalmente enterrado, né? Então, seria a letra E. Essa pergunta ficou meio confusa, sei lá. Trecho. Sobre o dimensionamento de um reservatório de concreto armado totalmente enterrado e cheio d'água. Ele falou, o ruim que ele falou cheio d'água mesmo, né? Só que aqui no caso do A, ela não é totalmente enterrada pelos apoios. Certo? Não está sendo... É verdade. Não está sendo enterrado, tá vendo? Porque ele é biapoiado, ele provavelmente... Ele está sobre o solo. É um detalhe aí que às vezes passa despercebido. Já anula. Aqui não tem o empuxo do terreno, né? Mas o que ele falou, o complicado aqui que ele usou aqui, tendo em vista o estado limite último, né? No estado limite último, ficou complicado aqui porque ele falou que tá cheio d'água, né? E aí você imagina que você está considerando essa carga. Mas a pior situação para um reservatório cheio é ele esvaziar, porque daí a água não vai estar mais atuando no outro sentido, entendeu? E aí fica um pouco complexo. Mas talvez, tá? Já tem até um erro aqui também da letra, né? A, B, C, E, F, tá?
Mas optem sempre de lembrar o empuxo aqui, tá? O do solo. Se ele falou que está totalmente enterrado, vai ser a situação estrutural. Observem os apoios, tá? Para não cair, às vezes, numa certa situação. Esse caso aqui, ele é realmente a situação do estado limite último, né? Para um reservatório cheio, só que ele não estando sobre o solo, né? Ou elevado, tá? Essa situação A também é uma situação de estado limite último do reservatório totalmente cheio. Que nesse caso, o estado limite último, a pior situação para ele, é ele totalmente cheio, tá certo? Já para o reservatório enterrado, o estado limite último dele é ele totalmente vazio, né? Porque daí a água não está compensando outro esforço aí, né? Não está anulando. Então lembre-se assim, às vezes essas palavras difíceis assim, estado limite último. O que é o estado limite último? Imagina a pior hipótese possível, né, que pode acontecer ali na estrutura, né, no seu funcionamento. Qual que vai ser a pior solicitação que ela pode ter? Estado limite último, então, você dimensiona sempre. As estruturas são dimensionadas no estado limite último, né? Por quê? Porque aí você considera aquela cambada de coeficientes, né? Você reduz aumenta os esforços, reduz a resistência dos materiais, e aí você está preparado para tudo, né? Você nunca dimensiona ele para o estado limite de serviço, é sempre para o último. O que é o estado limite último? A pior hipótese que você pode imaginar para aquela situação, certo? A grande complexidade aí se dá aqui, igual eu falei, né? Aqui a gente vê muito caso pronto, né? E às vezes é bom para contextualizar, mas é ruim porque em situações reais você pode ter as mais diferentes tipos de hipóteses, né? Você pode criar hipóteses, você não precisa seguir necessariamente padrões, né? E você pode adicionar coeficientes, né? Claro que não de forma exagerada, que aí você estaria superdimensionando, acaba ficando até extrapolando aí os domínios, e aí você não está economizando, né? Você tem que dimensionar um trem que aguenta o que tem que ser aguentado, né? Se for para ficar jogando ácido lá à toa, não precisava calcular, é só jogar, né? Você está calculando realmente para colocar o que precisa, né? Não é nem para colocar nem mais e com certeza nem menos, né? Mas o necessário para aquela situação. Colocar hipótese de cálculo, vocês vão ter que, né? Vão ter que analisar para determinada situação. Então aqui ficou essa parte do cheio e do estado limite último, realmente ficou contraditório, né? Porque o estado limite último do reservatório enterrado seria ele vazio, né? E não cheio. Beleza? Pessoal, Beleza, finalizamos então. Aí eu vou gravar então as videoaulas para vocês das práticas. E aí a gente vai marcando aí aula de revisão aí. Vou ver como é que vai funcionar também. E aí, mas também não precisa, se você tiver em dúvida durante, vai me mandando lá, professor, não entendi tal trecho lá, no programa que não funcionou, deu errado, né? E já foi adiado de novo esse prazo até das práticas, que estava certo que ia voltar. Então não vamos contar, não vamos considerar, né? Vamos fazer aqui no estado limite último, considerar a pior hipótese, tá? Vamos pensar dessa maneira também. Vamos tentar se virar dessa forma. Beleza. E aí vocês me consultem. Certo? Ok. Beleza, então, professor. Aí, professor, aí, Nicolas? Pode falar. eu ia te perguntar, o input do solo, na verdade, vai ser o peso específico vezes a altura mesmo, aquela carga linear. No fundo do reservatório, você disse se fosse num caso de um silo? Não, vamos supor que é um reservatório enterrado, aí o empuxo, a força, o carregamento lateral que o solo vai fazer sobre o reservatório, ele vai ser vai ser o peso específico vezes a altura, no caso. Só que aí você vai ter que fazer ela distribuída daquela forma triangular lá, né? Sim, é porque a altura varia, né? Então ele vai ser Vocês triangular. calcularam já o muro de arrimo? Já, com o Augusto, acho que foi no semestre passado. Então, aí é aquele lá que você tem que Mesmo fazer. A parte do esforço é o mesmo esforço. Tá? Não, Que aí você também pode considerar, igual ali a gente não considerou várias situações, entendeu? Que você poderia pensar, igual eu falei, numa situação de cálculo. Você pode imaginar que no muro de arrimo é feito isso, né? Se a gente pega lá e calcula uma situação que choveu muito, pega lá a média dos últimos 50 anos, a pior chuva que teve naquela região, e considera ainda que teve uma água, né, que infiltrou ali os vazios do solo,
aí deu uma sobrecarga maior ainda do que só do solo, né? Você considera ele úmido. E aí você está aumentando ainda, fora o peso específico do solo, você vai pegar o peso específico úmido dele, né? E aí vai. E aí você tem que ir bolando mais hipóteses, pensando em situações o mais aí mirabolante possível aí que você consegue imaginar. E aí, se você tiver dúvida, você consulta lá a norma também, que ela dá hipóteses básicas, né, para você seguir. O negócio também é pegar livro, né, professor? Quando for dimensionar, pegar a situação de livro, não tem como. Porque, assim, eu vejo que o que a gente aprende realmente é o básico do básico, né? Básico do básico. Eu comecei a estudar um pouco os livros do José Hamilton lá, né, Araújo. Isso. Cara, é bem completo, o negócio é bem assim, tem muita teoria por detrás das coisas que a gente fala. Aquele livro, na verdade, ele não é nem livro universitário, tá? A gente usa aí, mas ele é um livro até, acho que ele é... mais para dimensionamento mesmo. Ele é mestrado, acho que ele é um nível de mestrado, eu acho, se eu não me engano. Ou mais até, mas pelo que um dia o professor meu me falou que a gente passa ele, tanto que ele é passado de uma maneira bem assim, pega a página tal, nem é passado o livro, assim, né? Vai na página tal e aí, pega a tabela da página tal. Mas ele é muito complexo, tipo assim, não complexo, ele é muito completo, né? Sim. E aí você tem que entender alguns contextos, né? Você entendendo depois alguns contextos, situações de projeto, situações de cálculo, você começa a ter mais um contato aí com a prática, você consegue entender ele de maneira bem mais efetiva. O que eu acho legal nele é que, assim, ele mostra toda a parte teórica. De onde vem, né? De onde vem, aí depois ele mostra um tópico, né, simplificando. Aí ele simplifica toda essa teoria, né, que tinha por detrás. Aí é interessante, né? Ele é muito... Inclusive, eu acho que o pessoal, às vezes, tem dificuldade quando dá de cara com ele, é falta da parte estatística, porque, igual eu falei, esses valores característicos aí do concreto e de cálculo são muito... É tudo igual. A engenharia, na verdade, assim, alguém pegou, foi lá, testou o material 1 milhão de vezes, sei lá, supondo, né? Claro que não foi 1 milhão. E aí falou, não, ele aguenta tantos quilos. Aí a gente pega esse valor que o pesquisador encontrou e aí utiliza. Só que para ele determinar esse valor, não é simplesmente pegar lá, vou romper 1000 corpos de prova aqui, deu 25, vamos utilizar 25. Não, você tem que fazer uma análise estatística, você tem que anotar esses dados. Então, às vezes, na parte de você entender concreto armado, você também tem que ter entendimento muito bom de probabilidade estatística, né? E pesquisa, para você entender de onde vem aquele valor, o que ele significa, né? Entender as reações internas da estrutura, né? E nela como um todo, e assim vai. Né? Mas é um caminho. Assim, igual eu falei, tem parte aqui que o nosso material, às vezes, ele ficou um pouco confuso, realmente. Mas, assim, tem parte que ele dá um embasamento muito bom para você depois realmente caminhar com as próprias pernas. Mas assim, o segredo é esse, cara. Pegar o livro, começa a ler, e é um livro que você vai ter para sempre, assim, esse livro do Araújo, cara. Sempre vai computar, não tem como, né? Sempre. Não, é uma bíblia. Né? Não é nem, a gente não chama nem de livro direito, ele é um manual, cara. Você tá ali, você consulta, é igual a norma. Você não... É um negócio que você nunca vai... A não ser que você esteja com 50 anos aí de concreto armado só mexendo com isso, aí você, né, pega lá, não precisa nem consultar mais tanto. Mas aí nos primeiros anos, igual eu falei, depois que, né, a gente tem sempre uma visão assim das coisas. Não sei se vocês conhecem o professor Dr. Roberto Pinheiro, né? Ele fez até uma live esses dias aí de estrutura de concreto armado, enfim. E ele deu aula para mim de estrutura de concreto armado, né? A gente fez essa parte de reservatório com ele, né? A gente fez, acho que sapatas também, essa questão das bielas, toda essa última unidade 4, a gente trabalhou bem com ele, né? E aí ele deu um exemplo, que ele tinha escritório só de cálculo estrutural, tudo certinho, né? E aí ele falou que ele ficou, acho que uns 5 anos, né, dando aula, e aí ele não praticava mais tanto, né? E aí solicitaram para ele acho que era para dimensionar uma base, uma sapata, alguma coisa do tipo, acho que era uma fundação, né, que ia receber uma torre essas torres de linhão, de rede, né, para usina, né, e aí acho que tinha que dimensionar uma laje que ia receber um trilho, né, esse trilho ia deslocar essas peças, e pesavam bastante toneladas essas peças, né,
Aí ele falou que ele ficou, cara, ele levou uns 30 dias, ele teve que sentar, pegar todos os livros e estudar. Ele falou assim, ninguém sabe nada de cor. Não é assim, eu sei, concreto armado, daqui, e eu vou pegar e vou calcular a mão aqui sozinho. Não é assim as coisas, né? Por mais que você tenha aí muitos anos de experiência, você vai ter que consultar, vai ter que ter ali um suporte, alguma coisa, né? Nenhuma situação, igual eu falei, nenhuma situação é igual a outra. Então você vai ter que pensar, e você tá aí para isso. Eu era muito incutido nessa época com querer, tipo, dominar, entendeu? Um assunto. Falar, não, eu quero ficar tão bom que eu não vou nem precisar desse livro aqui. Aí depois que ele falou isso, eu desencanei. Eu falei, cara, eu acho que é um caminho mesmo que a gente segue, né? E não vai adiantar eu ficar tentando gravar um monte de coisa aqui, sendo que, realmente, cara, você fica um tempo ali sem mexer, você esquece. Você vai precisar pegar aquele conteúdo de novo para praticar. Então, o segredo é esse, é constância. Estudar sempre estar estudando um pouquinho mais, né? Nunca deixar falhar, né? E aí você vai construindo um conhecimento aí teórico muito forte, né? Mas você sempre vai ter que consultar algum livro, consultar alguém, você vai ter suas referências, você vai ter muita coisa aí que você sempre vai estar buscando, né? Em todo, não só em concreto, tá? Em qualquer área aí da engenharia, você sempre vai ter, às vezes, algum mentor, alguém para chegar lá, e te dar uma segurança. Igual até hoje a gente estava até dimensionando um reservatório, acho que ano passado, final do ano passado, estava fazendo o dimensionamento do reservatório, né? Tinha feito tudo, verifiquei tudo, e depois eu fui lá no meu professor de concreto armado e tomei um café lá com ele e falei, olha aqui meu projeto, vê se tá certo mesmo. Que eu verifiquei tudo, mas se você não olhar e ver que tá ok aí, eu não vou ficar tranquilo, né? E aí ele olhou, a gente conversou lá, tava tudo beleza, né? Mas assim, provavelmente vocês vão ter, né, pessoas aí que vão ajudar. O Augusto mesmo, o Augusto é um cara que foi meu professor também, até hoje aí o que eu preciso, eu vou lá e tiro dúvida com ele, consulto, né? Porque são pessoas que participaram da formação de vocês que, né, que querendo ou não, para sempre vai ser a pessoa que colocou aquele conhecimento, contribuiu ali com alguma parte, né, da sua formação. Então o segredo é esse, constância. Você quer ser bom em concreto armado? Todo dia você lê um pouquinho, nem que seja uma coisa básica, vê um videozinho ali de concreto, vai entendendo, estuda muito detalhamento em situação de projeto, né? Isso aí vai ser muito importante. Beleza? Acho que é isso, Beleza, pessoal. então, professor. Certo? Valeu, Obrigado hein? pela presença de todos aí. Falou. Boa noite. Qualquer coisa é só entrar em contato. Até mais. Obrigado, Valeu, professor. Boa noite. Abraço. Valeu. Abraço.